ofertando, dizimando, que o Senhor da glória, Pai, continue, ó Deus eterno, abrindo no teu bom tesouro sobre os teus filhos, para a glória do teu santo nome, Pai. E Deus, aqui está o teu servo, usa o teu filho, Senhor, e fala conosco, conforme a tua vontade, segundo a nossa necessidade, em nome de Jesus, o nosso Salvador. A paz de Deus, do nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Quero aqui agradecer o pastor Alexandre pelo convite para me conversar com os irmãos sobre a palavra de Deus. O convite foi o Alexandre, a oportunidade foi Deus que deu. Amém. Meu nome é Jesuel. Quase ninguém me chama por esse nome. E quando eu era mais novo eu não gostava dele. Eu pensava, por que minha mãe me colocou esse nome? Não era cristão, apesar de ser filho de crente. Abandonei a casa de Deus, que é uma vergonha, mas pela bondade dele eu voltei. O meu nome Jesuel, na língua que foi escrita a Bíblia, em hebraico, significa Deus é a minha força. Em aramaico significa Jeová salva. Minha mãe não sabia disso, e muito menos eu. Mas eu sou filho de Deus. E vocês também são. Por favor, abre a Bíblia Sagrada no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante. Quem aqui lê a Bíblia todo dia? Quem lê, não precisa de me responder. Quem lê a Bíblia de vez em quando? Existem somente duas formas para falar com Deus: orando ou lendo a Bíblia. Se somos crentes, devemos amar a palavra. Mas é tão difícil amar a palavra. Somente Deus nos ajuda para que venhamos amar a palavra de Deus. Esse texto é um dos textos que eu mais amo da Bíblia. Estudei ele há aproximadamente 2 anos, vou continuar estudando. Eu falo um pouco rápido, mas tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele subiu. 5 em diante. Filipenses 2, versículo 5 em diante. Posso começar? Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando de semelhança de homens e reconhecível em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Pode sentar, por favor. Aleluia! Eu não devo colocar a palma, desculpa. Poderoso Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos na tua casa para falar a tua palavra, para pregar a tua palavra. Sei que sou falho, totalmente pecador e dependo totalmente de ti. Eu te peço, por favor, que o Espírito de Deus venha tomar conta da nossa mente e do nosso coração e fazer com que venhamos entender a santa palavra de Deus. Filipenses, prestem atenção no culto. Irmão Wesley leu Romanos capítulo 15, versículo 5 e diante. O pastor falou também, escrito por Paulo, que ele disse: sejam meus imitadores, assim como fui de Cristo. Esse texto, os especialistas que dão a vida e que estudam a Bíblia dia e noite praticamente, e são considerados como os intérpretes da Bíblia, ele diz que esse texto, ele é o principal texto da Bíblia que fala sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele fala de Jesus Cristo homem, fala de Jesus Cristo Deus. E esse texto ele é tão maravilhoso que o pastor disse que Paulo falou assim: ó, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Paulo estava dizendo que se você estivesse imitando a ele, você não estaria imitando ele, você estava imitando a Jesus Cristo. E esse texto ele começa: tende vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Um conselho: quando vocês for pregar o texto ou ler a Bíblia,
Leia 1 ou 2 capítulos antes, 1 ou 2 capítulos depois, para você entender o texto. A igreja de Filipos estava passando por um momento que todas as igrejas passam, porque todos nós estamos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, mas como o pastor também já disse, nós ainda somos pecadores. Então, dentro da igreja, onde tiver gente, no serviço, na igreja, na escola, vai ter partidarismo. Versículo número 2, Filipenses, vai falar sobre isso. O que é partidarismo? Partidarismo é quando, na língua popular que nós conhecemos, é panela dentro da igreja. O grupo dos irmãos que louva quer ficar destacado do grupo dos irmãos que prega, do grupo dos irmãos que estão sentados no banco. Por quê? Apesar de nós sermos crentes, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, nós temos algo em nós que, no meu ponto de vista, nasceu no coração de Satanás. E é duro dizer isso, porque nós somos cristãos. Mas eu tenho que pregar a palavra de Deus. Satanás quis ser mais do que a Deus e nasceu no coração dele o que? O orgulho. O orgulho está entre os principais do pecado. Aí vem o segundo pecado. Por ele ter orgulho, ele quis ser mais do que Deus. Ele não ficou satisfeito, que já disse aqui também hoje, é difícil nós sermos contentes. Ele não ficou satisfeito. Deus ungiu ele, Deus o separou dos demais anjos, deu qualidade, responsabilidade para ele que não deu para os outros anjos. Às vezes ele ficar feliz com aquilo que Deus deu, ele não ficou. Então no coração dele eu acredito que nasceu o orgulho. Depois do orgulho tem mais dois pecados que para mim estão entre os 3 principais pecados do mundo. O orgulho, aí ele teve inveja, e depois a vaidade. Esses 3 pecados, mesmo nós sendo lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, ainda há no nosso coração. Nós temos que orar e pedir a Deus para nos limpar. A Bíblia fala que nos transforma. Que no meu ponto de vista é o principal versículo da Bíblia, que está em Romanos 8, 28, do versículo 29. Romanos 8, versículo 29. A maior promessa que Deus nos fez não tem nada a ver com terra. É a salvação, é a maior promessa do cristão, é ser transformado em imagem e semelhança de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Pega. E esse texto vem falar dessa pessoa. Paulo podia dar o exemplo dele, podia dar o exemplo de Pedro, podia dar o exemplo de vários outros, porque Paulo era centrado na palavra e fiel em Jesus Cristo. Porém, ele não deu o exemplo dele. Ele começa o texto dizendo assim, ó, tem de vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Quando vamos ler, estamos lendo a Bíblia, falando com Deus Todo-Poderoso, aí começamos a imaginar, o que Paulo está querendo dizer aqui? Tem de vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Se ele estava falando da igreja de Filipos, se ele estava falando do pecado que estava na igreja, do partidarismo, do orgulho, da vaidade e da inveja, ele usou o maior exemplo que existe na terra. Jesus Cristo, o único e verdadeiro humilde. A minha humildade tem falha, a sua humildade tem falha. A humildade de Cristo é perfeita. Tende em vós o mesmo sentimento. Qual o sentimento? De humildade. Aleluia. Por que de humildade? Os próximos versículos vão responder isso. Tende em vós o mesmo sentimento. Também houve Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na fórmula de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Mais uma palavra que temos que estudar. Subsistir. O que é subsistir? Subsistir é existir, é ser igual a quem? Igual a Deus. O próprio texto vai dizer isso. Ele subsistir em forma de Deus. Aí preciso de usar uma palavra grega. Quando eu e você fala em fórmula, a gente pensa, isso aqui tem uma fórmula, o celular tem uma forma retangular, ou tem forma redonda, tem forma quadrada. Subsistir na forma no nosso português, nós já entendemos diretamente isso. Mas como a Bíblia foi escrita em grego, parte em hebraico, tem algumas coisas que nós devemos ler lá para entender isso. Então, subsistir, quando ele vai trazer aqui a fórmula de Deus, ele vai trazer assim, ó, tem um bebê aqui, ó, ele nasceu, ele está mudando a fórmula dele. Ele nasce, uns nascem carequinha, depois vai nascendo cabelo, outros já nasce cabeludo, mas aí começa, vai crescendo, vai nascendo dente, ele vai mudando a forma, vai crescendo, vira uma criança, depois um adolescente, depois um adulto. Ele mudou a fórmula dele. Só que como ele está falando da pessoa de Jesus Cristo, ele está querendo dizer que não dessa forma que nós conhecemos. Ele está dizendo na forma que Jesus Cristo é imutável. Ele está dizendo que Jesus Cristo veio na terra como homem, mas ele nunca mudou. Ele está dizendo que Jesus Cristo é o santo, é o perfeito de Deus e não muda. Então ele está dizendo que Jesus é imutável. Subsistir na forma de Deus não julgou por usurpação ser igual a Deus. Outra palavra que temos que estudar. O que significa usurpação?
Na nossa língua portuguesa, usurpação é uma palavra até feia para dizer aqui no texto, mas ela está dizendo. Usurpação nós entendemos como que ele tomou, ele pegou, ele roubou. Mas Jesus nunca faz isso. Então ele está dizendo aqui, essa palavra nós temos que entender assim, usurpar é que ele entregou. Ele sendo Deus, eu costumo dizer, Jesus Cristo quando estava no céu, existe uma classe de anjos, serafim, que foram feitos por uma coisa, para adorar a Jesus o tempo inteiro. Desde o dia que eles foram feitos, eles estão rodeando o trono de Deus, todo mundo já conhece, está lá em Isaías, ele diz, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Esses anjos, desde quando existe, eles só fazem essa coisa, só fica falando, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Então eu digo, Jesus Cristo, com essa adoração que ele tinha no céu, mas que ele tinha que vir à terra, ele entregou essa adoração, deixou todo o poder, toda a glória com Deus Pai, se vestiu de pele humana e veio na terra sendo homem. É por isso que eu falo que ele é o mais humilde que existe. Porque eu e você, principalmente quando éramos do mundo, nós queríamos ser um rei. Porque o rei ele pode mandar prender, ele pode mandar soltar. Normalmente tem um harém de mulher no mundo, nós só pensamos nesse tipo de coisa. Então todo plebeu quer ser um rei. Só que o rei também é orgulhoso. O rei acha que ele é Deus. Ele faz coisas para dizer que é Deus. Ele quer ser adorado igual a Deus. Por isso que ele diz que ele manda matar, ele manda soltar, ele manda prender. Está vendo como nós humanos somos vaidosos? Agora aqui está a humildade. Louvado Ele não seja era Deus. humano, ele não era rei, ele era Deus. A humildade é deixar de ser Deus para vestir de pele humana. Só que ele nunca deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus. Mas se vestiu de pele humana, como João escreveu, e João escreveu assim, ó, eu e você não, mas João, não apenas vimos, nem ouvimos falar, nós estávamos com eles e o apapamos, e até abraçamos o Filho de Deus. O Deus invisível se tornou visível, veio à terra Aleluia, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Tem de nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele subsistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação, ser igual a Deus. Aleluia. Antes, assim mesmo se esvaziou, o que eu acabei de explicar. Ele se esvaziou como? Sendo humano. Assim mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando de semelhança ao humano. O que é semelhança? Louvado seja o teu nome. Agora você vê, ele é Deus, mas ele também é humano. Então ele é semelhança ao humano. Agora o que mais importante que praticamente todos nós já entendemos é, sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. O Velho Testamento é todo centrado no que eles chamam de Yom Kippur, é a transferência de pecado. Todo o Velho Testamento, porque Jesus Cristo ainda não tinha vindo ao mundo, o que acontecia? Matava um cordeiro e matava um bode, fazia uma transferência. Bode e cordeiro nunca perdoou o pecado de ninguém, mas o Deus Todo-Poderoso que é santo, ele não tem parte com o pecado. Então, para nós entendermos, o sangue que era derramado desse animal cobria os nossos pecados, mas não era perdoado, porque a Bíblia nos ensina que para ver perdão de pecado tem que ter derramamento de sangue. Eu falo que isso aqui é uma das maiores diferenças que existe em religião, porque nós estamos, um é pentecostal, o outro é assembleiano, um é da presbiteriana, cada um tem um tipo de igreja. E as igrejas que não são de Deus, eles têm um costume e uma tradição. Para eles, esse pecado só é perdoado com esse derramamento de sangue ou com a obra. E eu você não. Aleluia, Deus. A diferença do Evangelho de Jesus Cristo está em uma coisa: em todas as religiões, a pessoa tem que fazer o quê? Um sacrifício. Quando ele faz o sacrifício, eles entendem que o pecado está perdoado. Agora, é tão maravilhoso ser cristão e ser crente, que não é eu e você que devemos fazer o sacrifício. O Deus Todo-Poderoso fez o sacrifício com o Filho dele. Aleluia. Então, religião tem muita, mas vai para o céu quem é lavado e remido pelo sangue do Glória a Deus, aleluia. Só no Brasil tem mais de 1.500 nome de igreja evangélica, católica, tudo que você pensar, que é religião. Mas para o céu só vai quem é lavado e remido pelo sangue desse Cordeiro. O Cordeiro de Deus, que João diz aí, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória. Porque eu e você, a Bíblia vai nos dizer em Gênesis, que nós nascemos, que Deus criou o homem e a mulher, a imagem e a semelhança de Cristo. Como que pode ser a imagem e a semelhança de Cristo se Deus é invisível?
Nós temos que entender que o pensamento, o entendimento, a imagem e semelhança é que nós era que Adão e Eva foi feito perfeito e sem pecado. Amém. O Aleluia. único ser na terra que foi feito, Adão e Eva, foi feito sem pecado. Todos nós que nascemos depois, numa coabitação entre o homem e a mulher, Davi escreveu: em pecado concebeu o pai e a mãe. Todos nós somos pecadores e todos nós dependemos desse sangue do Cordeiro. Amém. De Cristo Jesus, nosso Aleluia. Senhor. Agora você vê, não subsistiu, ele esvaziou a si mesmo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se esvaziou, tornando obediente até a morte. E morte de quê? De cruz. Pelo que também Deus exaltou. Aí você vê, por que morte de cruz? E por que nós falamos tanto de derramamento de sangue? Vai haver perdão de pecado, tem que ter derramamento de sangue. Mas o sangue de quem? O sangue de Cristo. Sendo Deus invisível, não tem como ele derramar sangue. Então ele enviou o próprio Filho, em pele humana, sentiu dor, sentiu fome, passou tudo que nós passamos, porque ele é homem e ele é Deus. Aí sim, ele derramou o pecado dele vale, porque é o único ser humano que nunca pecou. Amém. Adão e Eva foi Aleluia. feito sem pecado, mas pecado. Glória a Deus. Adão e Eva estavam no jardim do Éden, mas deram ouvido a Satanás. Jesus Cristo estava no deserto, mas não deu ouvido à tentação. Amém. Aleluia. Você vê a diferença de Jesus Cristo para todos nós. A maravilha do Evangelho de Jesus Cristo, eu disse para você em Romanos 8:29, Deus prometeu nos transformar na imagem e semelhança de Cristo. Lembra que eu disse em Gênesis da imagem? O homem perdeu. Como que recupera? Através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Tem de vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem. A si mesmo se humilhou, até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está em cima de todos os nomes. Aleluia. Para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Glória a E Deus. toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Aleluia. Para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia. É impressionante esse texto. Com certeza eu vou pedir para vocês lerem ele. Cada vez que você ler, o Espírito Santo de Deus vai trazendo coisa para sua mente e para o seu coração. Aleluia. E você vai entendendo o tanto que nós deveríamos dar valor para a palavra de Deus. Amém. Todos nós queremos as boas coisas desse mundo. O pastor disse aqui também: de que adianta ganhar o mundo inteiro e não ter a salvação? Nós deveríamos ter mais paixão pela Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus, que o arroz e feijão que a gente ama. O homem de Deus escreveu isso aí, que ele amava mais da palavra de Deus que o arroz e feijão. Eu fiquei impressionado quando eu escutei isso. A gente coloca nossa mente, e deve colocar na Bíblia e nos apóstolos de Cristo, mas às vezes estão muito longe de nós, os apóstolos de Cristo. Mas existe homens e mulheres hoje em dia que amam a palavra de Deus mais do que o arroz e feijão. Duas americanas, solteira, aposentada, tudo que ela conseguiu juntar, no fim da vida dela na aposentadoria, ela foi embora para a África pegar o Evangelho de Jesus Cristo. Ela amou a Bíblia mais do que a glória americana. Para os americanos, quando eu vi na revista, eles colocaram um exemplo: duas mulheres que deixou os Estados Unidos para ir para a África morrer, porque a África se vai muito sofrimento, e um que se aposentou e foi viajar. Para eles, ele era o inteligente, mas para nós que estamos de Deus, ela fez o que eu e você deveríamos fazer: pregar o Evangelho. Vindo para cá, primeira vez que eu venho aqui, eu desci ali e vi como está o mundo. Piscina, droga, bebida, nada de Cristo. A irmã conversou comigo hoje que eu estava sentado aqui. No final, o amor de muitos esfriaria. É o amor deles que vão esfriar? Não. É coisa para a gente pensar. Tem de vós o mesmo sentimento que também houve Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, deixou o Pai no céu, deixou a adoração dos anjos e veio ser cuspido na terra. Se os anjos diziam: Santo, Santo és o Senhor, o que os homens e as mulheres daquela época fizeram com ele? Deram tapa na cara, bateram nele, cuspiram nele. Como é que pode deixar uma adoração perfeita para vir para a terra ser xingado, cuspido, machucado, chicoteado
para derramar o sangue para você que está sentado aqui hoje. Isaías 53, ele conversa demais com esse texto. Porque não tem como você pensar nesse texto e não lembrar de Isaías 53. Quem matou Jesus? Foi o romano? Quem matou Jesus? Foi o judeu? Foi o soldado? Quem matou Jesus? O pastor acabou de dizer assim. Romanos 53, versículo 10, ele diz quem matou Jesus. Romanos é especial Isaías, na verdade. A Bíblia é explícita quando ela diz isso. Esmagou. O texto vai dizer: esmagou, mostrando que Jesus Cristo passou na cruz do Calvário por causa de mim e você. Não é com derramamento de sangue que tem perdão de pecado. Alguns textos vai dizer que ele foi moído quando carregou o meu e o seu pecado e foi para a cruz do Calvário. Glórias, aleluia. Ele deixou a adoração perfeita no céu para ser cuspido, chicoteado na terra, a ponto que era possível ver dentro de Jesus Cristo, de tanto que ele apanhou. Eu fico emocionado quando eu falo desse texto, porque assim, como pode apanhar tanto desse jeito e não reclamar nada? Para que eu e você tivesse direito de salvação. Amém, É impressionante. O texto diz que ele foi moído. Ele foi moído. 39 chicotadas, quase ninguém conseguia aguentar. Ou a pessoa desmaiava ou morria antes. O chicote tinha 3 pernas. Na ponta tinha mais 3. Osso humano e pedaço de chumbo estava no chicote. Porque a Bíblia diz que ele deveria ser moído pelo meu e pelo seu pecado. Aquela chicotada fez ele derramar o sangue e escorria pelo chão. Aleluia. Porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Vocês creem nisso? É a palavra de Deus que diz. Todavia, foi da vontade de quem? De Deus. Esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá sua prosperidade. Prolongará os seus dias, e a vontade de Deus permanecerá em suas mãos. É isso que diz o texto. Aleluia, Deus. Isaías 53, versículo 10. Ele foi moído pelo meu e pelo seu pecado. Agora, é impressionante. Está bem ainda. É impressionante quando a Bíblia diz no versículo 9. Porque esse texto, ele traz a humilhação de Jesus Cristo nos primeiros versículos. E depois ele traz a exaltação de Jesus Cristo. Ele foi humilhado, mas ele também foi exaltado. Glória Observe que no versículo 9 ele vai dizer o nome acima de todos os nomes. Os judeus e os islamistas, que também são descendentes de Abraão, eles têm 86